Terapia de guerrilha. O que é terapia de guerrilha? O soco não é para ferir, mas para mover. Terapia de guerrilha, TG, não é um termo técnico. Não se encontra nada parecido em nenhum livro de psicologia. Esse é o nome genérico para o que estamos fazendo nas lives diárias, nos stories do Instagram, e que só pode ser feito no ambiente da internet. Quando recebo uma pergunta pelos stories, não conheço quem está me perguntando. E a ideia é dar uma resposta geral e generalizante. Isso tem de ser assim. Se uma pessoa chega ao meu consultório e me apresenta uma questão qualquer, a situação é outra. Ali não é possível fazer terapia de guerrilha, porque no consultório estou diante de uma pessoa concreta que narra sua história. Eu a vejo, ouço a sua voz, reparo em suas expressões, e tudo o que ela pede é algo que não seja genérico. No ambiente do consultório, diferencialmente da internet, quem me procura apresenta-se com a sua pessoalidade, com a sua particularidade, e vou atrás da sua história concreta, do seu eixo narrativo específico, tentando desarmar certos gatilhos e apresentar uma proposta de um próximo passo, de uma nova história, ou ainda de uma permanência na circunstância atual. O que se faz no consultório é o contrário do que se faz na internet. Na internet, graças ao anonimato, eu trabalho a outra face da moeda. Todo ser humano tem, de um lado, aquilo que lhe é particular, e de outro, aquilo que é genérico, que é igual em todo mundo. Todos temos, de algum modo, o mesmo tipo de funcionamento. Para além das nossas questões específicas, temos algo que é compartilhado por todos os outros seres humanos. E é isso que eu trabalho na terapia de guerrilha. Às vezes, alguém reclama que eu não respondi a sua pergunta nos stories. Mas a questão é a seguinte: não importa se eu não respondi a sua pergunta. Leia todas as respostas, porque elas servem para você também. Servem para mim, servem para você, servem para todo mundo. Na internet, eu dou uma resposta geral que serve para cada indivíduo em concreto. Não é uma resposta geral vazia. E aqui está a grande diferença entre o que eu faço e o que a maior parte do pessoal coaching está fazendo. As respostas dos gurus da motivação também são genéricas, mas não servem para o indivíduo em concreto. São genéricas e servem apenas no mundo da abstração. Comentei em uma das minhas lives uma resposta do Augusto Curry, na qual ele afirmava que o caminho para a felicidade era cuidar do meio ambiente ou qualquer coisa desse tipo. Essa é uma afirmação genérica, é absolutamente abstrata, que não serve para o ser humano concreto. O ser humano concreto não encontra a felicidade cuidando do meio ambiente. Pode soar bonitinho, pode ser uma ideia bacana, mas não resolve a sua vida concreta. O que nós fazemos aqui é diferente. Eu dou uma resposta genérica, mas que serve para cada ser humano em concreto. É por isso que às vezes parece agressivo, às vezes parece grosseiro, e a pessoa fica desconcertada, mas não está sendo agressivo com você. Então, não se sinta ofendido. Mas por outro lado, ofenda-se. Há algo em você que também existe em mim, no vizinho, no porteiro. Há certas coisas que são uma intersecção entre todo ser humano.
Todos nós compartilhamos de uma mesma antropologia. Antropologia é o estudo da natureza do ser humano. Quando estudamos a antropologia como disciplina da filosofia, estamos olhando para a seguinte questão: existe algo que é compartilhado por todos os seres humanos. Existe um certo mecanismo de funcionamento que não é exclusividade sua, mas é de todos nós. É nisso que eu bato na terapia de guerrilha. Portanto, na terapia de guerrilha, estou batendo naquilo que é natureza humana. Vai funcionar para você, assim como vai funcionar para o porteiro do seu prédio e para mim. Recebo vários relatos desses tipos. Da patroa ricaça que está me assistindo, ao mesmo tempo em que a empregada doméstica dela também está. Porque as duas entendem o que eu estou falando? Porque não estou falando de algo que seja particular dos ricaços ou dos pobres, mas de algo que é particular da natureza humana. Então, se eu não respondi a sua pergunta, não faz mal, leia o que eu respondi para os outros, que aquilo também serve para você. Não se sinta ofendido com o que eu digo, mas por outro lado, ofenda-se. Também existe na vida algo chamado comédia, humor, graça, e é por isso que as respostas são pontuadas por piadas, por deboche. Se você leva tudo muito a sério, muito ao pé da letra, acaba se pervertendo. O velho ditado tem razão. Quem não se diverte se perverte. O contrário da seriedade não é a putaria. O contrário da seriedade é a diversão. O sujeito que não sabe viver com humor, que não sabe encontrar a comédia nas situações da vida humana, que não sabe se divertir, acaba indo para um caminho de perversão. Muita gente que não consegue ser fiel no casamento, que vive com a cabeça meio maluca, que acaba enveredando por uma perversão moral, uma perversão do espírito ou uma perversão biográfica, é gente que ainda não encontrou os caminhos da diversão natural, que ainda não conseguiu olhar para a vida e rir dela às vezes. Em certos casos, você tem de olhar para a situação assim, descontraindo-se. As pessoas estão vivendo ou muito contraídas, ou muito dispersas. O contrário da contração não é a dispersão, mas a descontração. O contrário da preocupação, da seriedade, não é essa diversão do espírito que se apresenta na forma de bebedeira ou baixaria moral. O contrário da preocupação é o divertimento. Existe na vida um quê de humor, de comédia, que todos têm de conseguir encontrar. Se eu faço um deboche nos stories, não é que eu queira rir da sua cara. O que eu estou tentando fazer ali é lhe mostrar como você deve, às vezes, encarar a vida. Existe, portanto, algo da natureza humana que é comum a todos nós. E é nesse ponto que eu estou tocando na terapia de guerrilha. É isso que você tem de conseguir ouvir e entender. Quando eu entro nos stories, eu entro para ajudar, porque ali estou falando com aquela parte sua que também é minha, que também é da sua esposa, que também é do seu vizinho, e por isso serve para todos, para você inclusive. Os socos que eu dou, e eu não dou para feri-los, mas para movê-lo. É simples assim. Existe algo da natureza humana que é comum a todos nós, e é nesse ponto que estou tocando na terapia de guerrilha. E é isso que você tem de conseguir ouvir e entender. Pare de fingir
que você não tem um corpo e trate de se instalar na realidade. Cuide bem dos seus inícios. Tenha um ritual de presença. Já dizia o poeta que o tempo acaba o ano, o mês e a hora. O tempo tudo engole. Se não quisermos que a vida passe em branco, precisamos tomar posse dessa dimensão da nossa existência. É uma verdade elementar que a semana é o somatório dos dias, o mês e os somatórios das semanas, o ano é o somatório dos meses e a vida o somatório dos anos. Por isso, para viver uma vida que faça sentido, devemos começar por esta unidade básica chamada dia. Se você não consegue tomar posse dessa unidade fundamental, não vai conseguir dar forma à sua vida. É simples assim. Quero que você preste muita atenção. A partir de hoje, aos 90 minutos iniciais do seu dia, é uma verdade filosófica que um pequeno erro no princípio tende a se tornar um grande erro no fim. Se um navio sai do Rio de Janeiro rumo a Lisboa com um erro de 1 grau na saída, ele não vai parar em Lisboa, mas provavelmente na ponta sul da África. Por isso é importante tomar muito cuidado com os inícios, com tudo que começamos a fazer. Não se trata daquele cuidado obsessivo da pessoa que tem medo de tudo, mas do cuidado da pessoa com coragem, com visão, que sabe que tem de garantir muito bem o começo dos projetos para que eles cheguem ao seu termo como deveriam. Quantas vezes você já abandonou um projeto em sua vida? Uma ginástica, um curso de idiomas, um relacionamento, porque agiu às cegas e não cuidou bem do início? Vou dar um exemplo pessoal. Um dos meus primeiros projetos era cuidar da minha saúde, entrar na academia. Eu já havia abandonado essa intenção outras vezes e já conhecia os obstáculos que haviam me paralisado. Então, precisei parar e pensar. Faço academia de manhã e vou direto para o consultório. Naturalmente, eu precisaria ter a roupa de ginástica, o shampoo, o sabonete, etc., organizados previamente para tomar banho na academia e seguir direto para o trabalho. O que poderia me paralisar aqui? Coisas muito simples. Por exemplo, não ter uma bolsa onde carregar o shampoo, a toalha, o tênis, etc. É nesse nível mesmo. Muitas vezes ficamos paralisados diante da vida e não vamos para o próximo nível, por falta de previsão de coisas desse tipo. Muitas vezes não nos doamos 100% para os nossos filhos, para o cônjuge, para os amigos, porque negligenciamos essas pequenas tarefas do início. Se eu tivesse me matriculado em uma academia sem comprar uma bolsa, ter separado uma bermuda, uma blusa, uma toalha, etc., certamente ao acordar eu ia achar tudo difícil, com aquele monte de criança dormindo em casa, a esposa organizando as coisas dela, enfim. Essa rotina de ter de arrumar as coisas, pensar de improviso pela manhã, organizar tudo na última hora, me atrapalharia de tal modo que eu certamente deixaria de cumprir aquela tarefa que me propus. Quero que você tome lápis e papel na mão e responda. Quantas vezes você abandonou algum projeto em sua vida porque era um mero desejo e não estava registrado por escrito em nenhum lugar? Isso é fundamental. Se você tem um desejo, mas ele não está no calendário, não está agendado, então ele não é sequer um desejo. Se eu não gastei tempo para escrever a coisa, para planejá-la minimamente,
então não posso esperar que aquilo se realize. O processo de cumprimento só começa se estiver planejado. Se não estar planejado, não consigo visualizar distintamente como deve ser o início. Acontece que cada um de nós enfrenta diariamente um projeto que se chama viver. Todo dia despertamos para cumprir uma jornada de X horas produtivas. Precisamos planejar o início dessa unidade básica da vida. Se eu não planejo o início de cada dia, pode ser que, no fim de uma semana ou de um mês, eu tenha 7 ou 30 dias de fracasso. E tudo porque aquela unidade básica não foi bem planejada. O dia é o ponto de partida para conquistarmos a capacidade real de estar presentes dentro da nossa vida. Isso não é poesia, não é filosofia, não é bruxaria, é tecnologia. Trata-se de tomar posse dessa unidade fundamental para que tenhamos uma vida plena de sentido, uma vida em que possamos servir verdadeiramente aos outros, em que encontramos amor e que nos permita também dar amor. Muitas vezes a origem de nossas impaciências e frustrações com os filhos, ou de nossa desesperança no relacionamento, se dá porque não tivemos a consciência de que era preciso planejar o início de cada dia. Isso vale especialmente para as pessoas que começam o dia reativamente, vivendo a agenda dos outros. A primeira coisa é viver a nossa agenda, longe de ser um convite ao egoísmo. Isso é um convite para que você se organize e, assim, tenha tempo e energia para se dedicar mais aos outros, servindo-os, auxiliando-os, ajudando-os em suas necessidades. Não ser reativo à agenda dos outros, isso é de suma importância. Há centenas de demandas recaindo sobre nós todos os dias. São mensagens de WhatsApp, de Facebook, de e-mails, chamadas não atendidas. Você já acorda bombardeado por demandas de todos os lados. Temos de ser espertos. Não podemos começar o nosso dia dentro da agenda de outra pessoa. Se a primeira ação do meu dia é abrir o WhatsApp, o que estou comunicando para a minha cognição, para o meu corpo e para a minha biografia? É o que? O importante é a agenda dos outros e não a minha agenda. Esse é o ponto central. É preciso ter uma escala de prioridades. Se eu não sei o que é prioridade na minha vida, provavelmente vou viver reativamente, atendendo às demandas dos outros. Então, quando chegar o fim da semana, do mês, eu vou olhar para dentro de mim e perguntar: o que eu fiz nessa semana? O que eu fiz nesse mês? Cadê a minha vida? Claro que eu tenho uma vida. Eu faço as coisas acontecem, mas cadê aquele centro? Cadê a minha voz? Cadê aquela agulha que foi costurando com a linha da minha vontade, da minha inteligência? Esse tecido que é a vida. Então, vamos tendo uma série de retalhos, uma série de pedaços que não vão dar uma unidade para a nossa vida. E quando olho para essa realidade, não consigo me enxergar ali. Por isso, é fundamental não despertar reativamente pela manhã. Precisamos começar nosso dia com presença. As pessoas que conquistam algo nesta vida não vivem distraídas, borboleteando as demandas alheias. Elas não vivem reativamente. Elas constroem algo.
o ritual de presença nos primeiros 90 minutos do dia. A energia de que precisamos para viver bem com nossa vida não vem de graça. Ela deve ser criada. Com exceção das pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade grave, todos são capazes de gerar uma certa quantidade de energia. Mas não se gera uma quantidade de energia simplesmente pela força do querer. O que podemos é gerar uma inclinação, uma disposição, que faz com que tenhamos essa energia que nos capacita a realizar as atividades diárias. Para gerar essa energia, devemos ter um ritual de presença nos primeiros 90 minutos do dia. A palavra-chave é presença. Pode ser que tenhamos rituais de dispersão. Por exemplo, o ato de despertar e olhar o WhatsApp é um ritual de dispersão, não de presença. O que é um ritual de presença? Vou dar um exemplo para uma pessoa que tenha as primeiras horas do dia mais ou menos tranquilas. Você acorda e está ali, somente você, sem mais ninguém. O ritual de presença, por exemplo, é simples. Você acorda, abre os olhos, levanta da cama. Pode ser que façamos esse primeiro movimento completamente na intuição, sem estar presentes ao primeiro movimento do dia, que é o de se levantar. É como dirigir. Muitas vezes você dirige da casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas não está atento ao trajeto. Você vai no automático, reagindo. Não posso bater nesses carros aqui. Tenho de chegar ali. Tenho de parar quando o sinal fecha. Mas não está 100% presente na situação. Em geral, vivemos assim. Executamos a função, mas não estamos presentes. Pois bem, a partir de hoje, quero que você viva esses primeiros 90 minutos do dia com o máximo de presença que você puder. Esse primeiro movimento do dia é fundamental para termos o domínio da nossa presença na vida. A primeira coisa que deveríamos fazer é nos levantar conscientes do nosso movimento corporal. Isso não é obsessão, é só para marcar no nosso cérebro, no nosso espírito, no nosso jeito de viver, que queremos estar presentes em cada segundo de nossa vida. É o primeiro comunicado cognitivo que iremos passar para nós mesmos. Então, antes de me levantar da cama, eu penso, vou me levantar. Não é preciso verbalizar, mas apenas estar atento aos movimentos. Você se levanta, percebendo o que está fazendo. Basta você estar ali, atento. Levantar, ficar em pé, ir ao banheiro. Vou lavar o rosto, escovar os dentes. Independentemente da sua rotina, ao acordar, o convite é estar atento a cada coisa. Você pode ter esse mindset, essa mentalidade de presença total. Isso muda a qualidade da nossa vida, muda a produtividade no nosso dia. Isso muda aquela queixa que muita gente tem. Puxa, sou muito esquecido, não lembro de nada. Provavelmente, aquelas pessoas que sempre repetem que estão esquecidas, descartando-se que tenham de fato alguma doença, não devem fazer esse exercício de presença. Muitas vezes estamos vivendo o nosso dia, mas não estamos presentes dentro de nós mesmos, na nossa vida. Então, o que podemos fazer?
Despertar e levantar com total presença logo nos primeiros minutos do dia. Se você tem filho pequeno em casa e foi ele que o acordou, não há muito o que fazer. Estamos ali para servi-lo mesmo. Então vamos acordar olhando para ele, para a demanda dele. Se foi o despertador que tocou, desligue-o e levante-se, sem cair na tentação de dar uma espiada no WhatsApp ou no Facebook. Levante-se com presença. Quando fizer o café, preste atenção na água caindo no copo. Quando ligar a cafeteira elétrica, preste atenção no barulho do botão, no movimento realizado. Isso pode parecer um pouco obsessivo no início, mas com o tempo e com a prática, você verá a coisa fluindo naturalmente. Você vai conquistando um sentido de presença e a sua produtividade, no médio prazo, vai decolar. Ah, não tenho energia. Não temos energia porque estamos em uma vida dispersa.